Olha isso. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, desse gigante. Chegou a nova Amarok V6, a Volkswagen que todo mundo conhece e confia e que agora te dá 5 anos de garantia para provar que ela é bruta e aguenta tudo. Pode confiar. Nesse novo modelo, ela está toda estilizada com faróis e grade frontal em LED, o que deixa ela ainda mais bonita. Isso tudo sem contar que é a picape mais potente da categoria, com até 272 cavalos, uma verdadeira máquina. Também é a picape que tem a maior capacidade de carga, com 1.104 quilos. Por isso agora podemos falar que é a picape carregada de força bruta. Agora vai uma dica para vocês criadores de cavalo. Você já sabe que a Integral Mix faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima para fornecer nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você criador. Então eu quero falar para você da Performance Pré-Cria. Essa é uma ração peletizada e multipartículas para éguas gestantes e também lactantes, potros lactentes e garanhões em atividade reprodutiva. Uma ração diferenciada e específica para quem quer aumentar a qualidade na criação do seu aras ou fazenda. Então acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Alô amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, o canal do Criador, em todas as plataformas de áudio, também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Chegamos ao programa número 100. 100 semanas consecutivas com convidados inéditos, com muito bate-papo, com muita história do agronegócio, com muito enriquecimento para você, amigo, que nos assiste e nos acompanha. E num programa tão especial, não podia deixar de trazer aqui um cowboy, e um cowboy que salva vidas. Está aqui comigo hoje, Henrique Prata. Peão primeiro ou cowboy? Peão, né? Primeiro acho que foi peão. Peão de rodeio, competidor e presidente do Hospital do Amor de Barretos. Obrigado, Henrique. Uma honra estar aqui. Eu tenho assistido você. Você não só no show do rodeio é um personagem que enaltece aquilo que faz. Obrigado. Estou muito feliz vendo o seu podcast, né? Podcast, Agro 360. Agro 360, sendo o sucesso que ele é. E nós tivemos a oportunidade de se encontrar no rodeio, em Barretos, e você... Eu falei pra você que a primeira vez que eu via São Paulo, nós estaríamos Você não gosta muito de vir pra São Paulo, é quando precisa. Né? Vem muito pouco, mas tem que vir, né? Aqui roda o PIB, né? Bom, aqui fica a lembrança do Agro 360 pra você usar na fazenda, nas horas vagas lá. Muito obrigado. Muito bem. Já ganhei um presente. Já ganhou o presente. Eu não vou contar a história do hospital, a sua história, que seria muito longa, teria que precisar de uns 4, 5 episódios pra gente falar aqui. Mas eu já tive prazer de ler o seu livro e que conta essa história. Foi uma história bem interessante. O primeiro livro. O primeiro livro, né? Onde conta como foi toda essa história. Você foi lá para fechar o hospital, né? Vamos dar uma resumidinha aqui para quem não conhece. O primeiro livro, eu achei que deveria contar a biografia do meu pai e a minha, porque ele era idealista, humanista, a profissão e os ideais era medicina, um homem que nos anos 50 tinha título de doutor em medicina, um cientista, mas o homem mais humanista, o homem mais temente a Deus que eu conheci até hoje foi meu pai, porque ele queria que um hospital dele atendesse todas as pessoas iguais. Isso é meio impossível, porque há uma linha que pensa que tratar o hospital ter particular e convênio, sobra dinheiro para custear os pobres. Mas não trata igual. Os pobres são tratados muito inferiormente, em condições, seja clínica, instalações, tudo mais. Meu pai preservou isso, por ele ser um homem que tinha essa certeza absoluta que os dons dele era para tratar todo mundo igual, não era só para tratar quem tinha dinheiro. Então ele tem uma história muito bonita, o DNA dessa família dele, que é tudo sergipano, mas pessoas que já tinham essa vocação, extremamente religioso, um homem muito católico. Então deu no que deu. Um projeto que se sustenta há 64 anos,
Que você está à frente... 62 anos agora. Você está à frente dele há 35 Eu anos. estou há 35. Mas se sustenta 100% em atendimento ao serviço público, ao SUS, com uma capacidade, uma entrega de um serviço que nenhum outro compara com ele, que chama Tratamento por Amor. E nós sobrevivemos a todas as crises. Eu entrei no hospital para pagar uma crise que a inflação em 88 bateu 50%, 70%, 80%. E eu entrei, meu pai ficou incapaz de pagar as contas, porque além da inflação corroer tudo, ele ainda recebia 5 meses atrasado. Então acumulou uma bola de neve. Quando ele viu, até não foi ele que viu, foi o curador da fundação, que era o bispo, Dom Antônio Muciolo, aquele bispo que também fez a Rede Vida. E ele, muito dinâmico e de uma boa visão financeira, me chama na fazenda, eu morava na fazenda, dizendo que meu pai estava iludido que poderia mais pagar as contas. E o que mais chamou a atenção do bispo é porque fazia 6 meses que as duplicatas estavam os fornecedores estavam apontados tudo no cartório, os médicos sem receber, ninguém recebia, porque perdeu a roda. Só que nesse meio tempo, o filho, Henrique Prata, estava trabalhando com fazenda, mexendo com gado. Então, eu fui criado pelo meu avô, desde os 7 anos de idade. Eu saía do grupo, eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém. Eu saía do grupo, meu avô estava me esperando para ir abrir porteira na fazenda. Nós já almoçávamos na fazenda, 10 quilômetros de Barretos da cidade. E aí cheiro de curral, cheiro de esterco de curral. Contagiante. E aí eu não fazia tarefa. Para mim passar de ano, minha mãe tinha de arrumar professora particular para mim repor as tarefas e a lição que eu não aprendia. Então fui muito mal alfabetizado, mas o caminho meu, Deus estava preparando para isso. Eu aprendi uma gestão com meu avô, um dos homens mais humanos e inteligentes que eu já conheci, e era um peão, esse era um peão de boiadeiro, tinha um cetim de 5 alqueires em Sacramento, Minas, e viram que ele era muito dinâmico, indicaram para ele ir para Barretos nos anos 30, quando Barretos estava no auge do desenvolvimento. Do frigorífico. Ele monta o primeiro frigorífico nacional para competir com os frigoríficos internacionais, e ele abriu 18 mil alqueires de terra, sendo que é um menino que tinha 5 alqueires de terra. Primeiro ele aprendia a domar burro, pegar boi dos outros para puxar, e depois ele pegou dinheiro com os capitalistas para comprar o boi e saber ganhar lucro em cima do boi magro. Então ele trazia boi do sertão. Aí tá lá o Henrique Prata com 7, 8, 10 anos acompanhando tudo isso. Não, com 7 anos ele era meu ídolo, né? Então eu tinha essa vocação nata, alguma coisa. E aí eu quis seguir o caminho dele. Com 12 anos eu ia para a escola, tirava leite antes de ir para a escola. Minha mãe, eu acordava às 5 horas da manhã, 5h30 de bicicleta. O meu avô tinha um frigorífico fechado e o pasto era do lado da escola, do vocacional. Então eu tirava leite, tinha um aposentado, meu avô apiava as vacas, que suja muito, e eu entrava a tirar leite, 14, 15 vacas, depois eu ia para aula. Então eu sempre fui muito trabalhador. Isso é um lado que meu avô tinha isso também, é um DNA, eu acho que é muito forte. Imagina um menino de 12 anos acordando 5 horas da manhã e depois da aula ia tratar de porco, soro de vaca, limpando o peito, limpando o leite e ganhando dinheiro. E os meninos na escola, nossa, mas você é fedido? Eu falei, sou fedido, mas já tô no grampo. Com 12 anos, imagina. Que legal. Com 15 anos parei de estudar. Porque eu tinha tanta vocação que meu pai e minha mãe me respeitaram, sabendo que eu tinha amor por aquilo, né? E aí ele falou que meu pai isso é uma das coisas bonitas, que mesmo meu pai sendo acadêmico, minha mãe e meu pai formaram na USP, né? Olha. E são acadêmicos, muito bem, são pessoas que sabem o valor de uma cultura, que é o estudo, respeitaram um filho caipira. E aí eu era doido para mandar, e meu avô falava assim, você só vai mandar o dia que você souber fazer. Então eu ficava puta da vida. Então tudo que eu queria mandar, porque eu era filho eu era neto fazendeiro, e não podia mandar enquanto soubesse fazer. Então eu aprendi a domar cavalo, domar burro, domar vaca de leite, domar vaca de guaxa, fazer cerca, plantar capim, tratar de gado. Aprendi tudo na fazenda. Com 17 anos eu já sabia mandar, já sabia fazer tudo. Aí eu fui em 2 rodeios, que o rodeio era nas exposições.
Eu fui em 2 rodeios e ganhei os 2 rodeios. Rodeio de Barretos? Não, rodeio de exposição. Sertanópolis, lá perto de Londrina, lá Itajubi, lá perto de... Cavalo, montando em cavalo. Montando em cavalo. Então eu não tinha cavalo que me derrubava. Eu era muito cavaleiro. Porque meu avô também foi domador de burro, né? E eu queria ser igual a ele. Que bacana. E a paixão. E aí eu fui muito preparado para gestão. Os empregados, meu avô me ensinou que 2 coisas na vida, que o mais importante não era aprender a ganhar, o mais importante era saber perder. E a coisa mais importante que ele me ensinava é que seus empregados, você tinha de saber que você tinha de ter eles como sua segunda família. A primeira é de sangue, a segunda são os seus colaboradores. Isso eu aprendi muito com ele. Você que não perde um programa do Agro 360 já sabe que o agro é um setor gigante que move o Brasil. Mas você sabe quem está junto e pronto para mover o agro? Pois é, só mesmo outro gigante para cumprir esse papel. Eu estou falando do Volkswagen Meteor, ou como todo mundo está chamando, o Meteoro da Paixão. Então preste atenção. Além da potência, estabilidade e conforto, o Meteor garante a melhor média de consumo de combustível com toda a pressão que um extra pesado precisa ter. É mais eficiência e economia numa máquina só. Isso faz uma baita diferença na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com várias melhorias de série ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso e por aí vai. Se eu ficar falando todas as vantagens aqui, eu vou demorar mais de 2 safras para terminar. Então não se esqueça, se você também ajuda a mover esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. E aproveita a oferta especial desse mês. Taxa de apenas 0,85% ao mês, garantia de 3 anos e conectividade Rio Premium, grátis por 12 meses. Vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Meu avô era um homem muito humano. Na noite, os empregados iam para a varanda para contar a história dos 30 dias que ele não sabia a história da doença da família, dos filhos na aula. E era um homem muito dinâmico, muito rico, mas talvez um homem mais humilde que eu conheci. E essa integração que ele me ensinou, essa maneira de aprender para depois mandar, aí entra quando meu pai, eu precisei entrar no hospital, mas teve um período muito difícil dentro do hospital. Depois eu trabalhei 10 anos com meu pai. Eu entrei para fechar o hospital, até para dar coerência para as pessoas entenderem. Entrei para fechar, mas... Devido às contas que estavam muito grandes. Não, devido a um projeto que só trabalhava no vermelho, como eu trabalho no vermelho. Mas ninguém entende como é que uma pessoa pode ter estímulo, ter ânimo de trabalhar com um projeto só no vermelho. Trabalhar com serviço público nunca deu lucro, 100%. Não era que era 80 e 20, era 100%. Como hoje eu sou 100% SUS. Hoje eu sou 100% SUS, eu tenho 40 milhões de déficit no fim do mês. Meu pai tinha uma proporção bem menor, mas era um absurdo para ele, porque ele era... Porque o capital era dele. Porque o que o governo pagava, a diferença ele tinha tirado do bolso da minha mãe, que minha mãe era filha de um homem que tinha dinheiro. Uhum. Meu avô ajudava os genros e meu pai punha só no hospital. Mas o interessante foi que eu entrei por uma obediência, não ao meu pai, assim ao meu diretor espiritual, que era o bispo, Dom Antônio Muciolo. Entrei em obediência a ele, que eu tinha de ajudar meu pai como filho, senão eu seria uma pessoa que carregaria um remorso pro resto da vida, porque eu não entendia como é que uma pessoa pode fazer isso, né? Minha mãe precisou vender toda a herança que ela tinha recebido, meu avô, 4.700 boi, 500 alqueires de terra em Naviraí, e nós tivemos de honrar os compromissos que eram do meu pai, e o resto que ficava faltando eu ia empurrar nos devedores, né? O prédio, eu fui para fechar. Assinamos um documento, o bispo, meu pai e minha mãe, que eu não ia perder tempo com isso. Uhum. Eu tinha um escritório, comprava 5 mil boi gordo no peso vivo e vendia no peso morto. E ganhava ali uns $50 mil por mês de comissão no negócio. Então, eu não aceitava eu parar de ganhar dinheiro e ter que trabalhar no negócio só perde dinheiro. Uhum. E essa mudança aconteceu, essa aceitação,
quando eu me converti da água para o vinho. Quer dizer, eu tinha ódio e de uma noite para um dia amanheci com amor. Porque uma pessoa me deu a sentença que me explicou depois de uma reunião no último dia, que ninguém sabia, mas eu ia fechar o hospital. Eu tinha dado aviso para 60 colaboradores. Eu li no livro que o senhor estava pisando em ovos ali para ninguém perceber que você ia fechar, né? Quitando conta. Não, só o bispo e minha mãe e meu pai que sabiam. Só o bispo, a sua mãe e seu pai. E pai. aí eu mandei bater o aviso de tudo, e o restante que faltava pagar, eu ia entregar isso para os fornecedores, o restante, a dívida de banco, essas coisas, né? O prédio, o mobiliário que tivesse, o semovente todo, ia ficar para os devedores. Não tinha acabado de pagar, mas tinha resolvido, pelo menos, dado vida. O hospital começou a rodar, paguei as contas no cartório e tal, mas a missão era fechar. E aí acabou uma reunião 00:30, o médico mais velho, aí você vê o Espírito Santo, né, agindo milagrosamente, porque até aquela hora que acabou a reunião, eu falei, nunca mais eu vou olhar na cara desses médicos, nunca mais eles me acham, não vai saber nem onde é que eu moro, que eu volto para a fazenda e acabo com isso. E estava muito satisfeito de saber que ia acabar aquilo aquela hora. Esse médico, o Dr. Zé Elias, me chama a atenção de que eu devia ir lá na sala de curativo, dentro do centro cirúrgico, que ele ia me mostrar uma coisa que eu podia fazer que ninguém podia fazer. Eu falei, então é um milagre que ele vai mostrar. Você já imaginou curar um boi, né? Pegar um boi à unha. Qualquer coisa, montar um cavalo chuco. Mas nunca imaginei que ele ia falar para mim o que ele falou. Ele abriu um livro, mostrou que aquele paciente estava agendado a consulta de hoje, o paciente ia operar daqui 65 dias, que era o menor prazo. Barretos era 65, Jaú era 90 e São Paulo 120. Era um câncer de pulmão muito invasivo, que se a única pessoa que podia adiantar o tempo dele, para ele ter chance de operar e ter sobrevida de 5 anos ou curar, era eu, não era nenhum médico. E nenhum médico podia conseguir aquilo. Mas se eu trocasse uma lâmpada por um foco cirúrgico. Sim. Rapaz, aquilo ali eu não acreditei o que eu ouvi. Mas como assim ninguém salva esse cara? É o tempo, então? Eu sou filho de pai e mãe oncologista, ninguém nunca me falou isso. O câncer é isso, o câncer, ele é principalmente o câncer de pulmão, de pâncreas, são cânceres muito evasivos, rápidos, que o tempo é o fator principal. E aí, aquela sentença caiu na minha cabeça, que eu, como leigo, poderia salvar mais vida que meu pai e todos os médicos juntos. Cresceu em mim uma sentença e eu tinha uma paixão, uma vocação desde os 16 anos, que eu queria servir a Deus todos os dias, mas não achava no quê. E buscava, mas eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, procurei, fiz curso TLC, Espírito Santo, punhado de curso como é que arruma essa intimidade com Deus, como é que eu vou me encontrar com Deus, e porque eu vi a fé do meu pai, da minha mãe, das minhas avós, assim, aquela fé bonita, eu falava, mas como é que esse negócio, esse povo encontra com Deus, eu não encontro? Mas eu sempre fui muito temente a Deus e busquei muito isso. E quando eu fui dormir, essa sentença que eu salvava uma vida... No mesmo dia da questão do Na foco. mesma hora, acabou 00:30 a reunião. 00:15 eu fui na sala, vi que ali eu tinha uma missão. Peraí, se eu trocar um foco, eu salvo a vida de um homem. E se eu fizer umas 50 salas dessas aqui, quantas vidas eu salvo mais? Essa contaminação que eu tive, graças a Deus eu consegui transmitir ela naquele livro que você leu, o Acima de Tudo Amor, que eu tenho. Tem centenas de pessoas que ao ler aquele livro também descobriu que ele podia salvar uma vida. Aliás, são mais de 250 mil cópias. Ele foi best-seller, vendeu nos primeiros 2 anos 255 mil cópias. E aí essa história resume na minha conversão, tá, mas aí do ódio pro amor. Como é que foi a virada, então, na que chegou em casa? Aí eu saí de lá, fui dormir, minha esposa abriu a porta da frente, falou, pôs a mão assim, acabou, pelo amor de Deus, fala que acabou. Porque era uma loucura aquilo, trabalhar no vermelho. Mas trabalhar no vermelho sem amor é suicídio e é loucura. Mas trabalhar no vermelho com amor não tem nada a ver com dinheiro. Porque você tem a certeza absoluta que existe a providência e que o Espírito Santo age em favor de todos os caminhos que você quiser percorrer. E aí foi o que aconteceu. De manhã, eu à noite sonhei com a planta do hospital.
Aí você vê outra intervenção do Espírito Santo. Porque eu nunca tinha visto essa planta. Eu queria que meu pai enterrasse o hospital. E ele tinha um sonho de fazer um hospital de 30 mil metros, que era uma planta que ele estava no cofre 10 anos procurando aquele dinheiro da Caixa Econômica Federal, de fundo social, que só ficava no bolso dos orçamentos anões lá em Brasília. Não chegava nas obras. O prédio até então era o quê? Uns 2 mil metros? 2.500 metros o prédio que meu pai tinha. E aí interessante é que com esse sonho eu acordo cedo, mas tão impregnado que eu tinha essa missão, mas com tanta certeza que meu pai queria me internar no hospício. Falou, não, repete que eu vou te internar. Você vai tomar um Gardenal, você vai tomar uma coisa de manhã, você vai voltar pro normal. Você ficou louco. Foi a transição, foi uma coisa assim, da água pro vinho. Talvez até mais forte que a água pro vinho. Então, todo mundo me achou que eu fiquei louco, porque eu não admitia trabalhar com vermelho. Bom, hoje eu trabalho com 40 milhões com vermelho. Vira um mês, tem 40 milhões de devendo. A minha conversão, que o dinheiro não valia nada, e o que vale é o amor e a honestidade, e é fazer o certo para todos, aí você tem comunhão com Deus. Não adianta você fazer 97% de certo. Você tem que fazer o que é certo, independente de quanto custa, e tratar todos iguais. Então meu pai foi muito abençoado de criar uma gestão, que os médicos são período integral, dedicação exclusiva, e todos são tratados iguais. E a única receita, o único protocolo escrito de 1 a 10 os mandamentos, o tratamento chama amor. Você não pode tratar uma pessoa sem ela ter a dignidade dela reconstituída, sem ter a vontade dela lutar não é só você dar o remédio. Então, o começo do tratamento, meu pai ensinou para todos. O remédio chama amor, o resto é consequência. E hoje eu tenho se eu tinha naquela época 60 colaboradores, hoje eu tenho 7.000 colaboradores. Eu tinha 2.500 metros quadrados de hospital, hoje eu tenho 250 mil metros de hospital de tratamento. Então o hospital, essa é uma prova que eu nunca tive dinheiro, mas ninguém cresceu mais que nós. E eu queria dar aquela volta toda na questão do menino empreendedor, que eu li no livro, conheço você há muito tempo, mas aquele menino empreendedor foi fundamental. Você vê que os planos de Deus são maravilhosos, né? Você aprendeu gestão, aprendeu aquela história com seu avô, para lá na frente estar gerindo hoje um hospital referência mundial no tratamento de câncer, né? Olha o tanto que meu avô foi importante na minha vida, pra você ter uma ideia. Ele não deixou, eu sendo o neto mais parecido com ele, 23 netos, eu era xerox dele. Tanto que nós dois se amavam e vibravam como nós dois éramos muito parecidos. E ele se via em mim. E o interessante é que quando meu pai morre em 97, Rafael, eu lembrei da lição do meu avô. Como é que eu vou mandar na parte clínica agora? Que o gênio da parte clínica é meu pai. Porque ele conduziu até 97. Ele era o cara. Agora foi eleita a melhor tese de doutorado entre as 10 mais importantes 100 anos da USP, a tese dele de doutorado. Que maravilha. O cara era um cientista, um gênio. Agora eu fiquei sem um gênio. Como é que eu vou fazer? Lembrei do meu avô. Para aí, como é que eu vou mandar nesses caras? Como é que esses caras vão me respeitar? Peguei uma malinha, liguei pro Zaid, tinha acabado de chegar do MD Anderson, dos Estados Unidos, o maior centro de câncer do mundo, em Houston. 1.200.000 metros de hospital. E só câncer, e é o melhor do mundo. Descobri onde era o melhor infantil do mundo. Peguei a mala, falei assim, fazer o que meu avô fez. Fui para 21 países ver cada especialidade, aonde tinha algo que fosse o melhor do mundo naquela especialidade, para comparar e para ter referência. E para aprender com muita humildade, levava 4, 5 médicos daquela especialidade que eu ia ver. Fui ver prótese, por exemplo, ortopedia, eu não tinha ortopedia, vou montar, fui na Suécia e fui no centro que desenvolveu prótese. Fui fazer transplante, fui onde nasceu, em Seattle, onde nasceu o transplante. Tudo eu ia na origem daquilo que fez o melhor e que era o melhor. Aí eu aprendi quando eu voltei para o hospital, foi 5 anos viajando ininterruptamente. Aí eu aprendi todos os tratamentos de todas as patologias dos melhores centros do mundo. Comparei todos. Aí a negada veio e falou assim, agora ele sabe mandar. Então os médicos passaram a me respeitar. Porque eu não fui sozinho, levava eles, discutia com eles e via a diferença da cultura
que existe na cultura do que é câncer no Brasil e no que é nos países do primeiro mundo. Porque existe uma regra que é a Bíblia do câncer. Como tem uma Bíblia da religião católica, tem uma Bíblia do câncer. O Brasil não pratica essa Bíblia. Não existe esse tratamento no Brasil. O conceito de tratamento correto no câncer. Porque nenhum hospital de país desenvolvido, Rafael, os médicos não podem, tem que ser obrigatoriamente período integral. Por quê? Porque a decisão de câncer não é uma patologia que tirou, acabou. Ela tem sequência de tudo. Ela opera, depois tem rádio, tem químio, tem fono, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem uma cadeia. E no Brasil, então, a maioria dos hospitais tem um erro, principalmente de câncer, que o médico pode resolver sozinho. Cientificamente, isso prova que o médico que decide sozinho, ele tem 25% mais de chance de erro do que ele decidir naquela equipe multidisciplinar. Meu pai teve a obrigação, criou a obrigação de decisão multidisciplinar do primeiro dia do hospital, porque era a Bíblia, é a regra. É a regra. É o manual do A medicina no Brasil, o médico tem consultório particular, trabalha em 2 hospitais, não fecha um diagnóstico de equipe. Você entendeu? O rico tem chance de pegar a segunda opinião, você paga para 2 médicos, 3 médicos, decidir junto com o seu médico de confiança. Você ouve segunda opinião com dinheiro e tal. O pobre não, um sozinho resolve e foda-se. E aí o erro é muito maior. Porque todo mundo erra, mas o erro aí é muito maior. Então essa lição do meu avô, cara, foi como gestor, eu sou uma pessoa que tem o carisma do meu avô. Por exemplo, meus empregados, eu não posso andar no hospital porque eles não me deixam andar. Eles querem tirar fotografia comigo, porque eles sabem que eu sou uma pessoa que valorizo eles. Meus pacientes nem se diz o tanto que eles me amam, que me tratam, porque eu trato eles com tanto amor. Mas essa lição toda veio do meu avô. A gestão de eu ser um bom gestor veio do meu avô. Então, criamos então um conceito entre o valor humano que meu pai me ensinou, o homem mais temente a Deus que me ensinou que o remédio de tratar as pessoas não é o remédio, não são os equipamentos, não são as instalações, é o amor. É o amor. Então o Hospital do Amor não é brincadeira, ele é a essência do amor, abençoada por Deus, porque nós estamos... Você imagina um cara que dorme com 40 milhões de déficit por mês, não toma um remédio, não tem pressão alta, não tem diabetes, eu não tenho nada. Por quê? Porque a minha fé não me permite. Eu preocupado, eu faço a minha parte honesta perante a Deus. Eu vi não sei se foi uma reportagem, alguém me contando a história, que tinha uma pessoa dentro do hospital, uma pessoa limpando, uma pessoa fazendo a faxina ali. E alguém perguntou, qual que é a sua função aqui dentro? E a pessoa respondeu, eu tô ajudando a salvar vidas, é isso? Então todo mundo tá na mesma conexão. Todos sabem. Todos sabem que o olhar dele, o carinho, a honestidade que ele esteja fazendo aquilo, carregando um papel, limpando o chão, o porteiro. E o mais interessante dessa comunhão do que é o amor, o mais interessante, teve vários casos, Rafael, que o último foi público que eu tive de publicar. O que é o amor? Mas eu tenho 5, 6 depoimentos de pessoas que tentaram suicidar por ser humilhada, por ser pobre, e a consulta de um médico público, o médico às vezes passa para o paciente, o que não é culpa do paciente, a consulta do médico hoje é R$10, o SUS paga. R$10. R$10. Então o médico, teve um que tentou suicidar 2 vezes, um paciente, eu tenho um coral tractomizado, tem 40 pessoas que mesmo que perdeu a língua, consegue cantar. Cantou pro Gert Brooks quando ele veio, você lembra? E então tem vários depoimentos de pessoas que tentaram suicidar e por ser humilhado e maltratado, não tinha dinheiro, ia perder a língua, ainda não pode perguntar pro médico como é que come, como é que bebe. E aí o cara... essas são histórias comuns. Mas agora eu gravei uma história. Um pastor de Campo Grande. Uma igreja assim, pequena, mas tinha 1.000 e tantos... e 1.800, eu me lembro que ele manda me chamar, porque ele estava tratando um câncer de pulmão, o câncer, depois ele foi para o hospital chamado paliativo. Nesse hospital paliativo, ele, vendo que os órgãos começou a falir, ele queria morrer em Campo Grande. Então ele
ele faz uma vaquinha, os amigos, e leva ele para Campo Grande. Chegou lá em Campo Grande, ele começou a tomar o remédio que ele tomava em Barretos, no hospital novinho, hospital 0 bala. Arrumado, bonito o hospital. E a morfina não tirava a dor. Ele falou, não, mas peraí, tem um trem errado. Esse povo tá me dando morfina... Vencido. Não, a morfina genérica. Aí ele vestiu a cara e falou pro médico, doutor, o senhor vai me trazer a bula da morfina que tem um trem errado. Essa morfina eu tomava lá, me tirava a dor. Faz 2 dias que eu tô aqui, eu não passo a dor 1 minuto, eu não durmo, tô morrendo de dor. Não morrendo da falência dos órgãos, morrendo de dor. O cara é muito esclarecido, 43 anos, puta de um cantor gospel, um cara esclarecido, dinâmico, um cara inteligentíssimo. Aí o médico trouxe a bula era a mesma morfina. Aí no 3º dia ele não teve jeito, ele chamou a família dele, o pessoal falou, faz outra vaquinha, me leva para trás. Tô morrendo de dor, não tô morrendo por ter que morrer pelos órgãos que tá em falência. Não durmo, não como, não faço nada, é melhor lá o mesmo remédio. Eles dobraram a dose, olha o que ele me falou, dobraram a dose. E não tirou a dor, Rafael. Aí fizeram a vaquinha, trouxe ele de volta. Voltou para. Tô falando isso que eu gravei um programa no meu programa na Rede Vida, foi reprisado 2 domingos seguidos. Todo mundo viu isso e testemunha é dele. O programa, ele volta para Barretos, aplica metade da morfina que ele estava tomando e tirou a dor. Aí ele viveu mais 1 mês sem dor. Aí ele manda me chamar, urgentemente, implorando, porque eu não paro, chega e sai. E normalmente quando o paciente me chama, eu já vou avisando que eu não sou médico, mas eles me chamam para testemunhar o que eles estão sentindo, que é o que é o efeito do amor, né? E aí ele me chama e prova para mim, olha, Henrique, eu quero que você grava. Eu tô com uma live aqui com minha família toda para dizer para você o seguinte, você precisa saber a importância do que é o amor. A morfina em Campo Grande nem um dia, nem 1 hora, nem 1 minuto me tirou a dor. Eu tô aqui faz 1 semana que eu tô te chamando, que eu cheguei, eu não sinto mais a dor. Sabe por quê? Porque cada pessoa que entra nesse quarto me exala um amor que é tão superior à dor, à morfina, tudo. Eu tô aqui em paz, eu tô te recebendo, aí tinha um teclado na cama e ele cantava muito, cara. Nós fizemos uma live, assim, 1 hora, mas choramos, os dois. Mas o cara é muito esclarecido. Aí depois de 1 semana eu volto lá. Aí eu falei, não, cara, já que você teve coragem de falar publicamente, agora eu vou gravar para ter um documento no hospital que não existe uma pessoa mais esclarecida que esse cara. Não existe um homem com os valores, com sentido, desde os 6 anos, ele sabia que ele ia ser pastor. Desde os 6 anos ele cantava na igreja com o Vinícius, da dupla João Bosco e Vinícius. Eu morava em Campo Grande, o Vinícius que levou ele para o hospital. E ele testemunhando que o amor é o remédio. Então, para você ter uma certeza, Rafael, se todos soubessem disso, seriam diferentes os tratamentos. Porque as pessoas, essa condição de tratar friamente as pessoas, e principalmente pelo SUS pagar muito pouco, o coitado do paciente do SUS, ele é submetido como culpado. E quando o culpado é o governo, o culpado dessa história toda tá nesse livro aqui, ó. Vamos mostrar. Pode aqui, mostrar. Ó. Eu tô falando as coisas, mas aqui nós mata a cobra e mostra o pau. Caipira é assim, né? Exatamente. E dá pra pegar aí? Nessa história toda, tá a prova, infelizmente, que pobre morre sem ter que morrer. Porque o SUS paga muito pouco o serviço. Aí os médicos, o gestor dos hospitais são submetidos a, realmente quem manda nos hospitais são médicos, né? Os provedores de Santa Casa não manda nada. Médico é que manda em hospital. E aí eles recebem muito pouco, eles dão mais tempo para o convênio para o particular. São raros os hospitais que têm igualdade, muito raro isso. Que o preço é tão diferente. Uma consulta normal deve ser hoje 300, 500 reais no médico serviço público, e uma consulta do serviço do SUS é 10 reais. Que dignidade alguém atende esse cara? Agora, existem as exceções, aqueles médicos são idealistas, humanistas, eles não estão vendo dinheiro, eles estão vendo o irmão dele ali. Existe, mas não é minoria. A grande maioria põe culpa no governo, mas não quer dizer que você tem que seguir com erro. Por isso que nós, como cristãos, temos a obrigação de
de ter certeza absoluta de que nós não vamos ter chance perante a Deus de apontar o dedo para o governo que fez as coisas erradas. Porque o governo, só política, pensa em política. Agora, o cristão tem que pensar no próximo, no seu irmão. E aí a situação seria outra. Nós não podemos reparar. Então é isso que eu faço esse exercício. Hoje tenho muitos seguidores, muita gente está fazendo isso, graças àquele primeiro livro que você recebeu. Existe algum segredo para conduzir esse amor em toda a cadeia de uma gestão de um hospital? Isso é fácil para algum outro hospital querer levar a mesma linha ou está na tua mão só? Não. O amor se todos soubessem como é que busca intimidade com Deus, todo mundo largava de pensar só no dinheiro e agarrava só em saber que a lição e a receita é você tratar as pessoas por amor. Os meus colaboradores tomam café comigo, todos já tomaram. Já tomei com 9.500 colaboradores, eu tenho 7.000 na minha equipe. E quando eu não tenho um que não me conheça, demora 6 meses, às vezes, para ele ter a oportunidade de sentar comigo. Quando ele sinta, eu fico nu, fico despido para ele, de não esconder nada do que eu acredito. No que eu acreditei, aconteceu o que está acontecendo. E no que eu acredito, eu provo que ele é o remédio. Não é o remédio que ele vai dar no paciente. Uhum. Então eu tenho uma capacidade de transferir para as pessoas, mas se fosse só falar, talvez as pessoas falarem, esse cara é marqueteiro, é um bom marqueteiro, né? Não, mas as pessoas sabem que na prática, eu acredito e executo esse conteúdo, começando por eles. Porque nenhum colaborador meu tem um problema que o problema não chega em mim. E de saúde, todos são tratados como sendo da minha família. Todos. Eles não são tratados como sendo do SUS. Eles sabem, eu tenho até problema para ir nas festas dos meus colaboradores, porque eles são muito gratos, porque eu trato do filho, trato do avô, trato do pai, trato da mãe, mas com amor e com a medicina privada. Aí o salário, o dinheiro está em segundo plano. Não, mas está em segundo plano, longe. Eu sou uma pessoa que ensino eles a tomar rumo na vida. Eu tenho vários programas de ação para eles. Eu tenho um Cuidando de Quem Cuida, que todo mês eu dou uma palestra de um pastor, de um padre, de uma pessoa, de um psicólogo, de alguém que saiba explicar como é difícil explicar quem tem vocação de trabalhar com a dor. Então eu trago motivação para eles. Eu faço muita festa para eles e participo na festa com eles. Então nós temos uma intimidade muito grande. Você tem uma ideia, as pessoas, os meus colaboradores me chamam de pai. Que bacana. E então eu estou falando isso em todos os lugares, não é só no hospital. Porque eu sou um pai enérgico, mas um pai que dou colo, que dou carinho, que põe no colo meus colaboradores, mas sou extremamente enérgico. Sou um homem que aprendia a lidar com gente, com meu avô. E meu avô cativava todas as pessoas, mas porque ele queria que as pessoas tivessem progresso na vida. Então toda essa cultura do meu avô, desse mineiro sabido, que era pobre e ficou milionário, e que nós sempre fomos uma família extremamente humana, de ter dimensão dos dons que nós tínhamos e transferir esses dons dentro da nossa primeira, segunda família, que são os colaboradores, e depois as obras sociais que nós cuidamos. Toda a minha família tem muito isso, o DNA, tanto na materna como na paterna. Uhum. A paterna eu estou fazendo o hospital mais bonito do Brasil, em homenagem à minha bisavó. Aonde vai ser? Que é em Largato, interior de Sergipe. Interior de Sergipe. É uma história, talvez, é muito grande para contar, mas só para dizer, ela é a mulher mais rica de Simão Dias, no interior de Sergipe, construiu a primeira Santa Casa no interior de Sergipe em 1919, ela pedindo dinheiro na rua, como eu peço. Uhum. A mulher mais rica da cidade, pedindo em porta dinheiro. Construiu a primeira Santa Casa porque ela tinha 11 filhos e quando ela saía, quando os filhos foram embora, ela punha um doente no quarto de cada filho. Olha que história maravilhosa. Olha o DNA dessa família, tanto de cima como de baixo, paterna, materna, é muito forte.
e toda a minha família paterna era de comunhão diária, de missa diária. Então, são pessoas que buscavam essa intimidade com Deus, mas no exercício só de rezar é a motivação para você. Tem que botar a mão na massa. Mas só que você tem que praticar. Exato. Então, a minha família sempre foi de rezar muito e praticar muito. Eu sou um membro, sou uma parte desse DNA. De 200 anos para cá, a história é a mesma. Talvez seja até mais bonito no começo. Como é que a mulher mais rica de uma cidade no interior do Sergipe vai pedir dinheiro na rua para construir a primeira Santa Casa do interior do estado de Sergipe, em 1900? Deu para entender? Então, eu acho que Deus escolheu. Não adianta você rezar para ganhar na loto se você não jogar, né? Então tem que botar o time em campo para trabalhar. Então tem história demais assim que fez com que eu entendesse que é uma família escolhida por Deus para demonstrar a misericórdia de Deus. Você só pode falar de Deus se você transmite na prática o que é o amor de Deus. E o amor de Deus é tratar todas as pessoas iguais e tratar por amor. Agora, como começou a história, ou quando foi a chave que virou dessa entendimento da parte dos artistas em abraçar o Hospital do Amor? Isso foi um lance que me deu na cabeça quando eu usei o nome do meu avô no meio dos fazendeiros da pecuária, teve muito respaldo, que hoje fala no meio do agronegócio, né? Eu construí o primeiro pavilhão com 40 amigos do meu avô. E aí eu falei, precisa ter outra criatividade. E me veio uma luz. Porque tudo começou com o povo da pecuária. Os fazendeiros amigos do meu avô. Do ano, cada um bezerro, um dinheiro? Não, cada um me deu $10 mil. E a história mais bonita foi do Zé Luiz Cutrale. O Cutrale talvez seja um dos homens que eu mais admiro depois do meu avô. Tem uma dedicatória nesse livro para ele que ele me ensinou a infinitude do amor. Porque o Cutrale, olha como é que esse homem fez a diferença. Ele, primeira vez eu pedi $20 mil para ele porque ele era da indústria, do agronegócio. Era 10 mil de cada 10 produtor? 10 mil dos boiadeiros, dos fazendeiros, os fazendeiros minerados, tudo a mão virada. Consegui tomar de 40 fazendeiros. Eu e um primo meu, Maurício Jacinto. Eu tomei primeiro dele, ele falou, a ideia é boa, eu vou te ajudar. E foi ele que converteu meu pai a abrir a planta do hospital, porque fazia 3 dias que eu estava brigando com meu pai, não queria deixar, ele queria me internar. Aí nós arrumamos $400 mil. Mas eu fui no Zé Luiz Cutrale e falei, seu Zé, eu vou fazer, contei entusiasmado a história. E dele você queria 20. O senhor é um agronegócio, o senhor é o rei da laranja, o senhor vai ter que dar 20. Ele falou, perfeito o plano, seu Henrique. Se você seguir nesse plano, eu vou, sem dúvida nenhuma, eu vou te ajudar. Então eu mandei fazer pintar um fundo de uma sala e falei para mostrar que já estava indo para o acabamento. Passou um ano mais ou menos. Aí fui lá, seu Zé, vim buscar os $20 mil. O senhor me falou, ele falou, não teve nenhum financiamento no banco, nenhum dinheiro de política, nada. Só pedindo na rua, só acreditando no coração das pessoas, só, seu Zé. Klaus, traz o cheque, mandou o contador vir. O cheque era $100 mil. 100 mil. Aí eu falei, meu Deus, eu pedi 20. Será que existe mais isso na vida? Será que vai ter isso na vida? Existe isso na vida. Divina providência. Agora, veja bem, a importância dessa adrenalina que ele colocou na minha artéria, porque foi na artéria essa aqui. Falei, porra, os mineiros eu peço 10, os caras deu, porque a ideia era boa de salvar um pouco a alma dele, mas agora esse aqui, que homem que é esse? Bom, pra você ter uma ideia, esse homem, tudo que ele deu pro hospital, depois ele deu $7 milhões. Nossa. Depois ele deu $5 milhões, $8 milhões. Tudo que ele me dava, sabe o que ele falava? Que ele sempre queria que eu tivesse a medicina que os ricos tinham para os pobres. Olha como existe a providência. Esse homem era o homem mais rico do Brasil. Ainda é a família das mais ricas. Como pessoa física, que é uma pessoa, mas hoje tem grupos maiores que ele. Mas analisa bem. Ele me ligava, Henrique, o que está faltando para nós termos igualdade com a medicina privada? Quem pensa isso? Um homem que quer servir a Deus, porque ele quer que todos tenham igualdade. Como meu pai, o mesmo coração. O que eu falasse, ele não perguntava o preço, e depois ele me abraçava e falava assim, obrigado pelo presente que você está me dando. Mas olha, como? Você nem perguntou o preço, você ainda fala que é obrigado. Eu estou dando o presente? Então eu fiz uma dedicatória em memória dele, que ele me ensinou a infinitude do amor. Esse homem me impulsionou a ter o maior parque tecnológico. O hospital mais moderno, pediátrico, só existe um igual em Memphis, nos Estados Unidos, do mundo. Esse homem me deu.
Que bacana. Porque quem era esse homem? Esse homem era um testemunho do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Que ele só ele tinha preocupação de eu ter oferta igual que o Cico tivesse. Uhum. Ele tinha a mesma alma do meu pai. Era o mesmo homem. São homens que têm uma intimidade com Deus que poucos homens têm. Porque o homem, quando tem dinheiro, os ricos, quando tem dinheiro, você pede uma vez, eles pedem para você voltar daqui 5 anos. Esse cara não. Tudo que você pedia, ele ainda achava que era pouco. E dava com a dimensão de amor que ninguém dá. Que ele dava, não deixava eu agradecer. Ele que me agradecia. E a dimensão do dinheiro dele era imensa. Por isso nós somos hoje um grande centro. E como essa história tem outras menores que essa, mas igual a essa. O brasileiro não são a classe do agronegócio, o Zé Luiz é do agronegócio, é muito solidária. As carências são muito grandes no Brasil em todos os sentidos. Uhum. Agora nós estamos vendo, por exemplo, um exemplo do Rio Grande do Sul. Nas enchentes eu levei 3 semanas médicos do hospital para servir lá no Rio Grande do Sul, no auge da enchente. E aí você também não consegue mais ser a mesma pessoa. Eu nunca pensei que aquilo... Você foi para lá? Eu fui para lá. Eu fui 3 semanas. E aí aquilo me contaminou tanto. Até hoje eu não desliguei, não consigo me desligar. E aí eu falei, peraí, eu tenho vários amigos do agronegócio. Nós vamos... Aí uma amiga minha, uma gaúcha, talvez seja a gaúcha mais bonita de coração que tem no Brasil. Ela tem o mesmo sentimento que eu tenho, que ela sabe que ela tem um dom de poder ajudar e salvar a vida. Ela falou para mim que queria, depois da enchente, que nós acabamos ajudando a cuidar dos doentes lá e tal, que ela queria fazer um plano de reconstruir casa dos mais pobres. Eu lembrei, eu tenho amigos que... Eu lembrei do agronegócio. Liguei para 18 amigos do agronegócio e não teve um que negou. Todos me deram 50 mil para comprar material, para levantar aquela casa, que o tsunami levou até o alicerce da casa. Agora eu estou com o Chitãozinho Chororó, com o Alexandre Pires, fazendo outros projetos para a gente reconstruir a pequena propriedade rural, aquele proprietário que depende da hortaliça, aquele que depende tem o carneirinho, o porquinho. Nós vamos reconstruir a cocheira, a casinha dele, voltar ele para o campo, né? Voltar a dignidade de poder trabalhar. Com a iniciativa também do agronegócio e da música. Aí o Chororó me pediu uma música de volta que ele fez para mim, essa música há 25 anos, chama Direito de Viver. Se você puder pôr depois no seu programa vamos aqui, colocar aí para as pessoas verem um pouquinho, dar uma palhinha aí, pelo menos de 2 minutos. Aí essa música, quem acionar essa música vai estar ajudando a gente a reconstruir as pequenas propriedades. Porque ela tá no Spotify? Tá no Spotify. Tá no Spotify, chama Direito de Viver. Direito de Viver. Então quem clicar na música e ouvir pelo menos 2 minutos, toda a renda dela... Toda a renda dela vai direto para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E a pessoa que está administrando... chama Camila Seron, é uma gaúcha que quem me conhece vai conhecer ela. Ela é o Henrique de Saia, que é uma mulher dinâmica e tem uma personalidade e uma dimensão de amor que ela quer construir de volta tudo que ela puder no tempo que ela tem. Ela é muito dinâmica, trabalha em hospital, mas nós estamos se organizando com as instituições que sabem levantar os dados de quem é mais necessitado. O governo faz sua parte, vários segmentos da sociedade estão fazendo a dela, mas nós estamos levando essa parte para o agronegócio. Legal. Nós estamos levando, já levamos com reconstrução de 18 casas, e agora vamos levar esse projeto, que o cabeça do projeto é o Chororó. É o Chororó. Tá alucinado, tanto é que nas propriedades que nós vamos reconstituir, o programa vai chamar Direito de Viver. E a música foi ele que fez com 2 amigos. Uhum. A música, vocês vão adorar ver a música. Termina todos os artistas, Caetano, Roberto Carlos, Ivete. Quem você pensar faz parte de cantar um pedacinho da música. E a música foi feita para o Hospital do Amor. E aí eu tive que devolver o direito autoral para ele, Chororó. Então, os amigos fizeram um show, deu, não sei se foi 9 ou 12 milhões. Agora, a pergunta lá atrás que a gente se perdeu. Quando começou
Qual foi o primeiro artista que abraçou a ideia e falou, tô contigo? Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó foi a luz do Espírito Santo no meu caminho, porque a credibilidade que eles têm, todo mundo quis seguir o exemplo deles. Na época, por exemplo, eu me lembro que a Marlene Matos recebia 50 pedidos de ajuda por dia, quando a Xuxa tinha aqueles 2 programas na Globo e tal. Ela me recebeu por causa recebeu porque o Chororó falou que eu era sério. Uhum. Ela falou, não, esse cara é sério, porque chegava 500 pedidos para ela. Aí a Xuxa é minha irmã, a Ivete é minha irmã, nós somos uma família de tanta intimidade, de tanto amor que elas dedicam por essa causa. E aí nós criamos uma corrente aí fugiu para todo segmento. Não tem um artista, Caetano, Roberto Carlos, todo mundo aderiu a esse projeto. Mas sabe de onde nasceu a credibilidade? Chitãozinho e Chororó. Veja a importância do aval dessa dupla, que é, no mundo sertanejo eles são o Roberto Carlos, né? E aí o segmento... O Roberto Carlos ficou encantado com o projeto agora, gravou, termina a canção. Quem quiser ver o Roberto com um sorriso de muito amor, assiste esse vídeo que vocês vão adorar. Direito de Viver. Tá no YouTube também. Vai estar em todas as redes sociais. Quem está cuidando desse projeto é o Choró. Quem estimulou, quem ligou para todo mundo foi ele. Então, eu só tô querendo... Eu não entendo disso, então tô querendo só dizer... Ajudem, assistam, veja esse... É um clipe bonito. Nós vamos postar, né, aqui nas redes É. sociais do Agro 360 para você que tá em casa poder saber como colaborar. Veja bem, só de ouvir uma música linda escrita pelo Chororó. Vão estar ajudando no Sul. Vão estar ajudando. Mas nós ajudando na nossa área, do agronegócio. Do agronegócio. Que é uma porrada que nós queremos fazer lá. Queremos reconstruir a volta e a dignidade do pequeno produtor, do microprodutor rural, ter a ovelhinha dele de volta, a hortaliça, seja o que ter a for. vaquinha de leite, ter a sobrevivência dele. Nós queremos devolver aquele sujeito que vive na zona rural com a sobrevivência da produçãozinha dele. Uhum. Nós vamos começar com 20. Agora, a gente estava falando aqui sobre esse déficit de aproximadamente, ou até mais que isso, 40 milhões por mês. Uma parte dessa verba que você precisa para manter o hospital vem do governo. Que é isso que você me falou nos bastidores, que ela está congelada há quantos anos? Não, você tem uma ideia, o orçamento fechamos o balanço em maio, o hospital custou 1.151 bilhões. E a receita dele foi 220 e poucos milhões do governo federal, do SUS, imagina. E 100 e poucos milhões do governo estadual, de São Paulo e Rondônia, que eu tenho o credenciamento SUS. Deu 350 milhões para 1 bilhão e 850. Nossa. Então, uma parte eu consigo buscar na renúncia fiscal, no imposto de renda. Nós temos de falar disso aqui. Pessoa física, pessoa jurídica que paga imposto de renda, lucro real, pode nos ajudar. Entra uns 100 milhões por ano, 90 a 100 milhões. Depois nós temos direito de buscar 250 milhões em emenda impositiva. Imagina, como nós atendemos 27 estados, atendemos o Brasil inteiro, nós temos muita credibilidade para buscar em todo nível da federação recursos de emenda. Mas o teto é pequeno, o teto está congelado porque a tabela SUS, eu faturo 250 milhões SUS, eu só tenho direito de buscar 250 milhões. Quando que eu tinha de direito, pelo meu déficit, de buscar 800? Deu para entender? Então, por quê? Porque está congelado esse teto há 20 anos. 20 anos é a mesma 22 anos mesmo teto. Então você tem... Aí, leilão de gado, nós temos 15 milhões por mês. Por mês? Por mês. 900 municípios fazendo leilão de gado para o Hospital do Amor. Que bacana. E doação do produtor rural? O melhor bezerro que o produtor rural tem, somente o pequeno, todo ano está reservado para o Hospital do Amor. Você imagina o que é uma entidade ter crédito. Doação de 5 a 20 reais por mês. 2 milhões Pix. de doação de contribuinte Mensal. pobre. De 5 a 20 reais. Depois nós temos um título de capitalização de 10 reais, dá 4 milhões por mês. Então é 15, com 4, com 2, com 6. Então aquelas moedinhas do posto de gasolina. Dá 200 mil por mês.
Quando você vê no posto de gasolina lá pra... Os artistas, show, 25 shows de artistas nós fazemos por ano. Eu fiz um show do Leonardo agora para um outro projeto que eu tenho com o governo de Goiás, está me entregando um hospital infantil para nós. Eu estou terminando a construção dele, vai inaugurar em janeiro. Aí eu estou fazendo a casa das crianças, 50 leitos, com doação do show dos artistas. Começou com o Leonardo, o primeiro show deu 3 milhões, 3 agora milhões. 15 de agosto. Depois da segunda quinzena de outubro é Jorge Mateus, depois vem Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, com 5 artistas vou construir uma casa de 20 milhões. Uma casa que vai atender a família, dos pacientes. dos pacientes. Olha só, eu falei numa rádio eu estava contando, eu e o Ronaldo, numa entrevista, toco o telefone, o Alok de Londres ligando. Henrique, faço questão de participar, quero ser o primeiro doador, eu não posso estar aí, não tem data, mas o show dele não é para jantar, mas estou te mandando 1 milhão. 1 milhão. Passou uma semana, 10 dias, Gustavo, eu tô vendo sua agenda de 60 dias, para não ter compromisso, também estou te mandando 1 milhão. E assim, você vê a solidariedade, você vê, é um mundo que nós temos de solidariedade que vem através da música, dos artistas, do exemplo. Então, tem fila de artistas para nós. Aí o jantar, o empresariado de Goiânia é muito mais barrista que o gaúcho. O gaúcho é muito barrista, né? Uhum. Mas o goiano, acho que bate nele. E eu, por acaso, sem maldade nenhuma, eu fui falar que aqui em São Paulo eu vendia a mesa da Ivete por 50 mil, que a Morena, ela deixa, quando eu faço as coisas, a gente explora cobrar caro, porque a Morena fazia um show intimista, né? Uhum. Então, a gente faz, tudo que a gente faz com a Ivete arrecada muito dinheiro. Cheguei lá em Goiás e falei, eu vou dar um exemplo. O sertanejo a gente vende mesa de 30 mil, da Ivete lá em São Paulo vende de 50. Levantou um goiano e falou, compadre, deixa eu te falar aqui, nós é goiano, nós tem de sobra artista. Pra você ficar animadinho com as mesas de 50 mil, eu compro 10. Levantou outro goiano e falou, eu compro 20. No fim, eu acabei vendendo a mesa no almoço, fiz 3 milhões de mesa no almoço. Você entendeu? Então, agora os goianos têm, como de fato, tem muito artista. O sertanejo parece que nasceu tudo lá. E o terceiro show vai ser Chitão de Choró, o quarto Zé de Camargo e Luciano. E assim nós estamos construindo uma casa. Então, isso eu ensino muito isso. Uma parte é o que o governo tem que fazer, mas outra parte é o que a sociedade tem que fazer. Uhum. Agora eu estou em cima do agronegócio das mulheres. Elas estão se reunindo, estão se organizando, estão muito fortes, mas eu tenho pregado para elas assim, olha, vocês têm que ter uma causa, porque 80% das pessoas que trabalham com vocês não vão no serviço de convênio particular, elas vão no SUS. Então, acho que agora, esse dia teve uma reunião, 200 e tantas mulheres lá do agronegócio lá no hospital, eu tentando vender a ideia delas patrocinar as carretas que fazem prevenção de câncer de mama. Eu tenho 58 carretas e em 19 estados sobre prevenção de câncer de mama e colo de útero. 50, quanto? 52? 58. 58 carretas. Essas são só para prevenção de câncer? Só para prevenção de câncer, porque o câncer de mama e colo de útero é muito previsível. E você... Eu lembro da história, quando eu tive lá no lançamento, se não me engano, 2012, pode ser, ou 13? Eu acho que foi um pouquinho antes até. Que a gente foi no lançamento das primeiras carretas, tinham 2 ou 3, se não me engano, na época. Deve ser no lançamento de algum lugar que você foi, porque já tinha. Não, foi em Barretos. E que eu lembro que a história começou por uma enfermeira do hospital que saía de bicicletinha. Fazendo Papa Nicolau. Fazendo Papa Fez Nicolau. 95% da população de mulher da cidade de bicicleta, de Barretos. De bicicleta. Meu pai quase desmaiou, isso foi em 95. Meu pai ficou apaixonado. Era a menina dos olhos, meu pai era prevenção. Porque o remédio, o câncer tem um tratamento, tem um remédio, só prevenção. O câncer precoce, ele é curável. Então, aí a madrinha da mama foi a Ivete, a madrinha do meu projeto infantil é a Xuxa, e aí nós temos E hoje são 58 carretas para prevenção do câncer de mama no Brasil inteiro. Fazemos 350 mil mamografias só nas carretas. E nós buscamos nisso... E como é que ela chega na cidade, fica um tempo ali, um período? Aí ela vai ela faz ela entra na Secretaria de Saúde da cidade, pega a agente comunitária dos bairros e nós fazemos todos os bairros da periferia para depois terminar todos e ir embora para outra cidade. Mais ou menos assim. Cada carreta cobre uma população de 700 mil habitantes. E faz mulheres de 40
há 69 anos. Quantas vidas já foram salvas, será? Pelo amor de Deus. Só de câncer precoce, vou te dar um número. No ano passado nós salvamos e prevenimos, na fase de uma pequena cirurgia, 4.000 mulheres. 4.000. De colo de útero e mama. Agora, quando você vê esses números, cara, você pergunta por que o governo está fazendo isso. Agora, a felicidade que eu tenho que faz um mês que a ministra agora, a Anísia, a ministra da Saúde, está fazendo uma campanha, vai fazer uma campanha violenta, vai pagar consulta, vai pagar exame, porque nós não recebemos o que fazemos, porque o município já tem uma cota pequena. Você chega de fora, ele não deixa você entrar na cota, eu não posso faturar na cota do município, então eu tenho que bancar buscando recurso como eu estou. Campanha, emenda parlamentar e campanha. Mas nós, pra você ter uma ideia, Rafael, pra você saber o tamanho do Hospital do Amor, ele diagnosticou 23 mil casos novos de câncer no ano passado. 23 o segundo, que foi o INCA, diagnosticou 12 mil. O terceiro, que aí são aqui em São Paulo, 8 mil, 9 mil, o terceiro. Olha o tamanho que nós somos. Olha a seriedade que nós somos. Nós somos o maior parque tecnológico em equipamentos nesse país. Nós somos o maior centro de pesquisa hospitalar de saúde em ciência no país. Nós somos o maior banco de tumores do país. Tudo isso através de doação. E amor. E amor. Não, o amor carrega tudo isso. O amor carrega tudo isso. E nós não vamos falar de rodeio, não, hoje? Opa, vamos falar de rodeio. Uai, a história do rodeio é nosso DNA aqui. Não, eu quando comecei nos rodeios, meu sonho era conhecer esse homem de perto. E tem uma coisa, né? Dentro dos rodeios, principalmente em Barretos, mas a maioria dos rodeios fazem hoje o desafio do amor, Sim. que arrecada fundos para o Hospital de Barretos e para todo esse projeto aí. Um projeto que até o Gleidson Rodrigues, meu colega de trabalho... É ele que criou o desafio do bem, né? Não faz muito tempo, né? Fechou 60 anos, você ainda montou num cavalo de rodeio em Barretos. Para o desafio do bem. Para o desafio do bem. Para o desafio do bem. Eu ainda me sinto hoje, eu sou uma pessoa que me conservo, gosto de me cuidar e tudo mais, e sou um pouco atleta. Então, com 60 anos, era a vez de fazer o desafio, já tinha sido feito só em boi, aí o Pedro Aragão fez no cavalo, o primeiro. Na Malícia? Na Malícia. Aí o cavalo mais famoso depois da Malícia era o Panther. O Panther. Eu fiquei na academia 90 dias e 90 noites. Tava igual um menino de 18 anos. Eita. E queria, o cavalo, a média dele, cada 10 montarias derrubava 9 no segundo pulo, entre o primeiro e o segundo. Ele era matador, o cavalo. Não, conheço ele. E você conheceu muito, você narrou muito. Aí eu falei, não, eu ainda preciso desafiar esse cavalo. Me lembro que eu me preparei tão bem, mas eu acho que o Espírito Santo interviu, porque o cavalo, na hora de sair, o dono do cavalo, o filho dava o sedém, o Kiko, mas o Luizão Preto não deixou apertar o sedém, e o cavalo saía muito apertado o sedém, muito arrochado. Saiu meio bambo, o cavalo estranhou e buliou. E é a primeira vez que eu monto de colete, montei com o colete do Leandro. Quando ele boleia para trás, bateu minhas costas no ferro. Eu não machuquei por causa do colete, senão eu tinha machucado. E você vê tudo isso aí, nunca montei de colete. E quando ele levanta, ele bate a cabeça no ferro na frente. Ele bate o cavalo, pum, e ele tonteou. Quando ele tonteou, aí ele perdeu 80% da força. Abriu o brete, aí eu saí montado nele, mas fiquei com a raiva, que eu queria que ele me derrubasse. Mas tinha de ser pulando no touro. Mas você ganhou muitos rodeios, não ganhou? Na cela, Bulldog lá atrás, você foi um dos precursores do Bulldog. Eu tenho orgulho, assim, que o rodeio completo, eu que implantei em Barretos. Quando inauguramos a Arena Nova, mudamos o parque, eu trouxe o Bulldog, trouxe a cela americana, o bareback, o laço completo, tinha roupa e bezerro, tudo para dentro do rodeio, tambor, tudo para dentro do rodeio. Do peso que eu tenho hoje, emagreci 6 quilos, porque eu queria fazer o rodeio completo, né? E depois veio a fase da federação, nós fizemos muito rodeio completo. Mas, por exemplo, montando o Bulldog eu fui 3 vezes campeão em Barretos. Eu fui campeão em Presidente Prudente, o primeiro rodeio da federação, do rodeio completo em Rodeio dos Campeões de Prudente. Campeões. E nos outros rodeios menores, ganhei de cada 5 que eu ia, eu ganhava 3. Eu era acima da média, ganhava tudo.
Bulldog. Aí meu avô não deixou eu montar, que eu era muito cavaleiro. Eu lembro que eu contei que eu ganhei 2 rodeios assim de campo de futebol, de exposição, de Barretos, do universitário. Quando teve uns 20 universitários, ganhei. Mas eu tinha muito jeito. Mas meu avô, hora que viu que eu queria levar aquilo a sério, falou me internar também. Ele falou, eu te interno, você com tanta fazenda para cuidar, você vai ficar caindo de cavalo. E aí, com 45 anos, eu voltei e montei na Sela Americana. Foi quando eu lancei o rodeio em Barretos na Sela Americana. Aí eu montei, aí não conseguia ganhar em primeiro, porque eu não tinha perna mais com agilidade, mas cavalo me derrubava fácil. E quem me derrubou fácil em Barretos foi o Caçangudo, que não entrava nos rodeios normais, não deixava, ele era fora da base, mas eu peguei ele 2 rodeios, era pancada. Peguei um Saigon também do Jorge dos Santos Imprudente, o cavalo me jogou 2 metros para cima. Mas seu filho montou também uma época, Antenor? Antenor montou, e eu e o Antenor ganhamos Team Hope, pai e filho, lá no comecinho. Que legal. No rodeio completo. Adriana fazia tambor? Adriana tambor, era uma família que ia pro rodeio, né? E o genro, o Edinho, laçava. O Edinho é campeão. Ele é o campeão da família. E voltou a laçar agora na categoria massa, ele tá mandando bem. Tá barrigudinho, mas vai indo bem. E eu tô com 2 éguas muito boas, de filha do cavalo do Roberto, do CD. Uma ganhou o Porto Futura de R$90 mil, o prêmio maior de prova. E aí o rodeio une a família. Nós trabalhamos em família, muitos anos nisso tudo. E hoje eu tenho uma companhia de rodeio, chama Pro Horse. E eu, Leandro, meu sócio, Leandro é um sócio. Leandro Baldissera que já deu 3 ou 4 furos pra vir gravar aqui. Pedir pra você, mas eu vou mandar ele vir, ele é um filho obediente. Ele tem que vir e cantar, você tem que deixar ele cantar. Tem que trazer a viola. Ele é o violeiro. Mas o interessante da história... Mas vocês trouxeram os cavalos dos Estados Unidos também, né? Nós trouxemos, nós somos 2. Quando eu parei de montar, a última montaria minha, eu passei pro Leandro. Porque ele montava, ele era muito ginete, monta em tudo, Leandro. Inclusive montou em touro, aquele ano que o Adriano Moraes quebrou a perna, que era pro desafio do bem. Mas ele monta ginete, monta lá no sul, todo lugar, e campeão de laço, campeão... Barretos foi 12 vezes campeão de Sela Americana. Mas o gostoso é que eu trouxe isso tudo pro rodeio, participei um bom tempo. Eu fiquei segundo em Barretos, segundo em Prudente, segundo em Jaguariúna, porque sempre tinha um americano ou um cara mais novo com muita técnica. Agora eu sempre fui muito cavaleiro, aguentei muito pulo sempre de cavalo, e até hoje, rapaz, até hoje eu só ando em cavalo ligeiro, em mula ligeira, e os trem vira do avesso comigo, ainda na fazenda não cai fácil não. Falta uma montaria ainda do desafio do bem, ou você acha que não dá mais? Não, eu acho que hoje, com o juízo todo, não tem, você sabe que você não vai ter fôlego completo, né? Embora eu tô com uma performance de avaliação física de 55 anos ainda. Minha performance... Tá mais novo que eu não devo estar com isso. Não, assim, eu vou fazer os testes meus eu sou piloto comercial, e eu faço exame todo ano, aí você faz esteira ergométrica, faz esses exames todos. Todos os meus exames dão uma condição muito favorável ainda. Com isso eu fico meio besta, porque tem hora que meu filho fica puto da vida, porque tem uma mula assim, muito boa, nova, de sei lá, uns 10 repasses já. Eu já quero montar nela também. Então tem umas coisas que eu tô fazendo errado ainda, que eu tenho que tomar mais juízo ainda. Agora, dentro do rodeio de Barretos, o madrinheiro, o oficial... Aliás, quem criou essa profissão foi você estava me contando isso. Quem trouxe a madrinha para Barretos, a primeira madrinha de cavalo no Brasil foi eu. Eu posso confessar uma coisa aqui para você. Eu tinha fã-clube quando eu pus a madrinha em Barretos. Eu tinha um cavalo que era lindo, cavalo de cinema. Ele chamava Ayman Toftu. Cavalo mascarado, lazão mascarado. Você pergunta pro Beto Lara, você pergunta pro João Serra, pergunta onde você quiser, que você conhece um cara que ama rodeio, se eles iam ver para cavalo pulando ou ia ver para mim ver madrinhar. Eles todos confessam isso. Eu era muito arrojado, muito. Porque antes eu tinha um Zé Mário que laçava o cavalo depois que o cavalo pulava. E no laço, aquele laço de couro. Laçando meio por baixo, né? Meio laçava por baixo. E eu via. Aí eu comecei a ver nos Estados Unidos, eu fiz uma viagem nos Estados Unidos e falei, não, mas não existe isso. O direito é de tirar o peão primeiro, para salvar o peão, né? Aí eu entrei com o cavalo na arena, acabei com a graça do laçador e fiquei. E foi muito bonito, porque. Mas muita gente ia no rodeio para ver o madrinhano.
E até hoje eu tô madrinhando. Isso eu tenho paixão. Agora eu tô madrinhando com meu filho, né? Então nós temos rodeios nossos da ProLoja. Aliás, esse ano, no sábado, durante o primeiro final de semana de Barretos, eu perguntaram assim, quem vai na bandeira? Eu falei, o nome é Henrique Prata. Você falou, você fala com ele e saiu caçando você lá pra poder entrar com a bandeira do Brasil na hora do hino nacional, e você tava lá dentro trabalhando. Eu fui te pegar na saída, eu falei, entra lá. Vou te confessar uma coisa aqui, que isso tem que ficar gravado, isso pra você esquecer. Eu tava querendo agradar uma gaúcha que é uma pessoa que se parece muito comigo. E ela tava assistindo o rodeio. E eu me lembro de uma cena do avô dela, era ginete, foi o primeiro cara que montou em rodeio nos Estados Unidos em 1951, em cela americana. Montou o presidente dos Estados Unidos, tal. O pai dela era um ginete famoso, um grande fazendeiro lá do sul. E eu vi uma fotografia dele, ele, orgulho do brasileiro, estava com a bandeira do Brasil num determinado rodeio. Eu vi uma imagem, parece, dessa. Alguma foto. E eu estava fazendo o possível, eu já tinha posto lenço de gaúcho, já estava com bota de gaúcho, que é diferente da nossa, né, de americana. E eu fazia a maior graça para essa gaúcha, e ela lá e tal. Mas faltava daquele tchan que eu era um brasileiro também orgulhoso, de um vaqueiro orgulhoso de nação. Eu estava indo embora para gravar com, não sei, com um artista lá, você me fala, Henrique, você podia entrar com a bandeira? Eu falei, nossa, vou fazer uma gauchada agora com essa bandeira. Aí eu falei pra gaúcho, você reparou que eu não pedi, mas a providência me fez eu ficar um gaúcho completo. Lenço no pescoço, a bota de gaúcho e ainda com a bandeira do Brasil. Em memória de lembrar que o avô dela era orgulhoso como brasileiro. Que nós, como brasileiro, usamos muito pouco a imagem da nossa bandeira. Da nossa bandeira, Eu acho que é uma questão de muito orgulho para nós, o que nós somos como brasileiro, a bandeira verde e amarela. O agronegócio sabe fazer isso muito bem, mas eu fiquei muito feliz de você me convidar. Fiquei muito orgulhoso de representar e entrar com a bandeira do Brasil. E foi bacana que na hora, o Espírito Santo que nos conduz também, eu falei, esse é o cowboy que mais salva a vida no planeta, porque eu acho que não tem outro cowboy. Pode ter até alguém em algum lugar do planeta. Pode ter algum médico que trabalha mais que eu. Pode ter, mas cowboy não tem outro. Hoje nós estamos com um hospital de prevenção, hospital dia em 19 estados nesse país. Atendemos mais de 6.500 pacientes em tratamento de câncer por dia. Atendemos, o ano passado, 560 mil pacientes nas portas dos hospitais. Tratamos 150 mil pessoas de câncer em tratamento, que aí você atende como prevenção, como uma série de outras atuações. E então nós somos um brasileiro que temos moral para falar que salvamos vida, né? Muito. Henrique, quero te agradecer, eu sei da sua correria toda de ter vindo aqui com a gente falar um pouco da sua história. Aqui estamos de portas abertas para o Hospital do Amor. Aliás, agora em outubro vamos fazer de novo o Outubro Rosa, trazendo mulheres do agronegócio para falar aqui com a gente, e sempre de portas abertas, e obrigado mais uma vez. Então, eu estou lutando muito para o agronegócio levantar essa bandeira da prevenção de câncer de mama e colo de útero com as mulheres, me ajudar a financiar essas carretas. Eu gasto 6 milhões por mês na prevenção. Meu pai me ensinou que o melhor e o único remédio é a prevenção, e nunca mais me saiu da cabeça. Eu sei o que é certo. Não fazem isso porque isso não dá ibope, isso não dá dinheiro, mas isso é o certo. É o certo. Então, o certo, eu sei que eu estou salvando vidas, estou levando o único remédio que existe para o câncer. Queria agradecer imensamente essa oportunidade. Seu programa me enche de orgulho, porque eu posso confessar para vocês que eu tenho 2 ídolos na narração do rodeio, que a entrada do Rafael no rodeio foi uma entrada que me lembrou uma coisa que faltava, uma pessoa que tivesse capacidade de mostrar um procedimento acadêmico, assim, pausado, com categoria, com lucidez, o valor do que está se fazendo, não entrar num clima de euforia. O Cleito Rodrigues criou um sistema de chamar muita atenção do impacto de que vai dar aquele desafio do homem e do cavalo, do homem e do boi. Então são 2 ícones que trouxe realmente uma mudança para o rodeio. Você é um ícone diferente, você é um cara que trouxe aquele brilho do conceito
clássico, do conceito acadêmico, que tem explicações para tudo e valor de tudo você sabe enaltecer. Então, Rafael, sou seu admirador, sou seu amigo e sou seu fã. Então, tá. Obrigado, eu sou fã. Eu que sou seu fã, E agora eu vou entregar para ele o livro que ele sabe que esse livro aqui tem muita verdade e que possamos. Aliás, está entre os 10 mais vendidos. Está entre os 10 mais vendidos, já aqui, ó, já é best-seller. Já é best-seller. E já nasceu forte o livro. Aqui a gente faz melhorar a consciência das pessoas sobre a saúde pública, que tem algumas pessoas que não querem que ela tenha a mesma competência da medicina privada. Esse aqui eu testemunho nesse livro. Maravilha, obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Conte mais uma vez sempre com a gente aqui. Foi um privilégio tê-lo nesse programa número 100, o 100º programa do Agro 360. Obrigado, Rafael. Essa foi a entrevista com esse fenômeno Henrique Prata e na semana que vem estamos de volta com mais Agro 360 para você. Valeu!